Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Embora não sejam considerados históricos no sentido tradicional, os evangelhos relatam a história de Jesus por meio de uma narrativa contínua. Às vezes há concordância, outras vezes não há, mas o objetivo sempre é transmitir uma mensagem social imperativa, com Jesus como catalisador. Entretanto, a mensagem não foi passada publicamente. É dito que Jesus costumava falar em parábolas, simplificando sua mensagem com um discurso alegórico. Para algumas pessoas, essas histórias moralistas pareciam superficiais, mas seus tons sutis eram frequentemente políticos, baseando-se em pessoas e situações reais. Os evangelhos foram compostos de maneira semelhante e é importante reconhecer que muitas das histórias sobre Jesus são equivalentes às próprias parábolas, para o bem daqueles com ouvidos para ouvir. Isso sempre fez com que fossem atribuídos tons sobrenaturais a eventos perfeitamente objetivos. Um bom exemplo ocorre em João, a história de Jesus substituindo água por vinho nas bodas de Canaã. Esse evento bem conhecido foi supostamente a primeira de muitas ações de Jesus, pelas quais ele deixava clara a sua intenção de romper com a tradição. Embora fosse criado num regime severo que era influenciado por tradição e leis antigas, Jesus reconhecia que Roma jamais poderia ser derrotada enquanto existissem doutrinas extremas e concorrentes dentro da própria comunidade judaica. Não havia o cristianismo naquela época, a religião de Jesus era o judaísmo, e os judeus veneram a um Deus, mas eram divididos em várias facções, cada qual com um diferente grupo de regras comunitárias. Percebia-se também, de um modo geral, que Yahvé pertencia aos judeus, mas Jesus aspirava a partilhar Yahvé com os gentios, de maneira que não os obrigasse a aceitar todas as premissas básicas do judaísmo ortodoxo. Jesus não tinha muita paciência com os credos rigorosos dos grupos judeus, como os fariseus, e sabia que as pessoas não ficariam livres da opressão enquanto não abandonassem o sectarismo obstinado. Ele também sabia que o Messias era aguardado, um Salvador que deveria iniciar uma nova era de libertação. Ele seria, portanto, um revolucionário em aparência e se colocaria à parte da prática costumeira. Como herdeiro da casa real de Davi, Jesus sabia que estava qualificado para ser esse Messias e que poucos ficariam surpresos se ele se manifestasse como tal. O que Jesus não tinha era uma autoridade social designada. Não era um rei em exercício, nem um sumo sacerdote. Contudo, não prestava atenção a esses detalhes e começou a implementar mudanças ritualísticas, apesar de sua deficiência titular. Em sua primeira oportunidade, nas bodas de Canaã, ele hesitou dizendo, minha hora ainda não é chegada. Mas sua mãe ignorou a falta de titularidade e disse aos servos, fazei como ele vos disser. O único relato desse episódio está no Evangelho de João, em que o incidente da água convertida em vinho é descrito como o primeiro milagre de Jesus. Mas o Evangelho não diz que eles ficariam ou ficaram sem vinho. Bom, como se costuma citar erroneamente. O texto, na verdade, diz, e quando eles queriam vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. De acordo com o ritual descrito nos pergaminhos do Mar Morto, a relevância disso é clara. No equivalente à comunhão, só os celibatários plenamente iniciados tinham permissão de beber vinho. Todos os outros presentes eram considerados não santificados e só podiam passar pelo ritual purificador com água. Entre eles se incluíam homens casados, noviços, gentios e todos os judeus leigos. O texto do Evangelho continua. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações.
A importância da ação de Jesus é que se resolveu quebrar a tradição quando abandonou a água e permitiu que os convidados impuros provassem o vinho sagrado. O mestre Sala, que seria em grego arquitriclenos, ainda não sabia de onde viera o vinho, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Ele não comentou a respeito de nenhuma transformação miraculosa, apenas se disse surpreso pelo vinho melhor ser servido àquela hora. Como Maria declarou ao mandar os servos obedecerem a Jesus, o episódio manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A comunhão com pão e vinho consagrados era uma tradição essênia antiga e não um produto do cristianismo posterior. Com o tempo, a igreja cristã se apropriou do costume original como seu sacramento eucarístico, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus, de acordo com as referências do Evangelho, a suposta instituição na Santa Ceia, como por exemplo em Mateus. Representando como semelhante alegoria nos evangelhos é o episódio conhecido como a multiplicação que alimentou 5.000 pessoas. Bom, a lei hebraica era estrita, mas o novo ministério de Jesus tinha a intenção de abrir os corações. Normalmente os gentios só tinham acesso ao ritual judaico se fossem convertidos convictos, comprometendo-se a observar os costumes judaicos, incluindo a circuncisão no caso dos homens. Os pensamentos de Jesus, porém, voltavam-se para os gentios não circuncidados, porque eles não podiam também ter acesso a Yahvé. Afinal de contas, ele já permitiria que gentios impuros bebessem vinho consagrado em Canaã. O conceito de um Deus partilhado por judeus e gentios se tornou a própria força vital da missão de Jesus, mas era um ideal mais do que revolucionário. Para os judeus radicais ortodoxos, aquilo era ultrajante, pois Jesus estava assumindo o poder pessoal sobre suas prerrogativas históricas. Estava tornando Yahvé, o que seria o Deus do povo escolhido, acessível a todos, com poucos compromissos exigidos. Como já vimos, os gentios que desejavam ser batizados no judaísmo passavam por um ritual em que, como peixes, eram içados a bordo de barcos por pegadores de peixes para serem abençoados por pescadores sacerdotais. Numa transferência semelhante de imagens, os funcionários levitas do santuário eram chamados de pães. No rito da ordenação, que seria a cerimônia de admissão ao ministério sacerdotal, os sacerdotes levitas ativos costumavam servir 7 pães aos sacerdotes, enquanto os candidatos celibatários ofereciam 5 pães e 2 peixes. Havia certo simbolismo legal de importância nisso, pois, embora os gentios pudessem receber o batismo como se fossem peixes, a lei era muito firme ao determinar que só os judeus podiam ter pães. Mais uma vez, Jesus resolveu quebrar a convenção e permitir que os gentios impuros participassem do que normalmente era reservado para judeus que eram candidatos ao sacerdócio. Nesse sentido, Jesus fez sua concessão aos representantes dos não-judeus não circuncidados da fraternidade de Cã, que era conhecida figuramente como os 5.000. Assim, ele conferiu à multidão, que seria um órgão governante, acesso simbólico ao ministério, servindo-lhe 5 pães e 2 peixes aos candidatos sacerdotais judeus. No episódio conhecido como a multiplicação para os 4.000, os 7 pães dos sacerdotes superiores foram oferecidos por Jesus à multidão não circuncidada sem Sem. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.